Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje para nós aqui no programa está em Mateus 25, de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. O reino dos céus pode ser comparado a 10 moças que, levando suas lamparinas, saíram para formar o séquito do noivo. 5 delas eram descuidadas e as outras 5 previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todos se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas então as previdentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes para comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por isso chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora. Vigiai, deixai sempre a sua lamparina acesa e ainda com óleo reserva, viu? Porque senão você se torna como uma dessas moças que eram descuidadas. Descuidadas com o que, Rogéria? Com o óleo apenas de uma lamparina? Não. Descuidadas na sua fé. Todas elas dormiram. Interessante nessa palavra. Todas elas dormiram. Mas 5 delas estavam com óleo de reserva. E mesmo dormindo, elas estavam vigiando, porque dentro delas havia uma chama que não havia se apagado. Mas as descuidadas dormiram e a chama se apagou e elas ficaram sem ver o noivo, sem experimentar o melhor momento, sem acompanhar a chegada do noivo, porque no Evangelho a chegada no noivo era o mais importante. Elas estavam ali para isso. Mas de tudo isso, Padre Jefferson, o que Deus tem me falado e me falou nesse Evangelho, enquanto eu meditava, é que a minha chama, a minha lamparina aqui dentro de mim, Padre, ela não pode se apagar. O meu brilho não pode se apagar. E que por isso eu rezava na capela, todos os dias eu estou ali enchendo a minha lamparina diante de Jesus. E eu até digo para Jesus: ó Jesus, o Senhor fazendo em mim hoje, ou não fazendo, o Senhor me dando uma resposta para mim, ou não dando, eu estou aqui para me encher da tua presença, eu estou aqui para encher a minha lamparina. Todos os dias eu estou lá para Jesus reacender a chama dentro de mim, porque não é porque eu sou uma consagrada, ou o padre que está aqui do meu lado, o Renilson que está aqui, o Sapo, que a nossa lamparina não pode fechar, aliás, se apagar, Ela pode se apagar, eu posso perder o brilho, eu posso perder o discernimento, eu posso ter atitudes erradas, eu posso dar contra-testemunho se a minha lamparina não estiver acesa. E é por isso que todos os dias, eu busco a presença do Senhor. Jesus quer reacender sua lamparina hoje. E a ordem para nós, Rogerinha, a ordem para mim e para você é: não deixe a chama se apagar. Porque o noivo sempre vem, Jesus Cristo sempre vem. Jesus Cristo sempre vem para
nos salvar, para te salvar. Ele sempre tem uma estratégia que se levantará para te salvar de todas as situações, de todas as realidades, mas é preciso estar atentos. Então a ordem é: não deixe a chama se apagar. A chama da fé, a chama da esperança, a chama da alegria, a chama da perseverança, não deixe se esgotar. E nós precisamos entender, Rogerinha, que a igreja nos propõe caminhos concretos para que esse azeite seja sempre mantido dentro de nós. A igreja nos propõe, o próprio Jesus, quando se dirige ao nosso coração, ele propõe caminhos seguros para que a chama não se apague e a gente contemple a salvação que ele tem para nos dar. Ah, Padre, e qual é o caminho que eu tenho que tomar e eu devo tomar para que a chama não se apague? É a Eucaristia, é a confissão, é a oração do Santo Terço, é o jejum, é a oração, é a perseverança na oração, é a fidelidade na oração. E aí, meu amado, você vai conservar viva a chama no teu coração, e o Mestre vem, e o noivo vem para te salvar e festejar contigo. Ela vai orando no Espírito. Já vamos pedindo a Jesus para reacender essa lamparina, essa luz, esse brilho que se perdeu diante de uma notícia, diante de uma briga, de uma discussão, diante de uma frustração, diante de um filho doente, diante de uma pessoa da sua família que está longe de Deus. O brilho se apagou, a chama, a lamparina, a sua lamparina interior, sua chama se apagou. Olha, nós estamos aqui rezando. Reze conosco. A palavra vai dizer, não é, que uma não podia dar o óleo para outra. Eu não posso dar o meu óleo para você, o meu brilho para você. É você que tem que cavocar, é você que tem que ir atrás. Eu intercedo, nós intercedemos para que Deus te cerque com a sua misericórdia. Mas o brilho é você, está dentro de você, e você precisa buscar de volta esse brilho. Acende, Jesus, reacende o coração dos meus irmãos, perderam o ânimo, a coragem, rezava tanto, tinha coragem de fazer vigília, rezava o rosário, tomava a palavra todos os dias, riscava a palavra, não é como essa que está aqui, grifava a palavra, fazia o estudo. Você era tão fiel, mas perdeu o brilho. A lamparina da sua vida se apagou. Não tem mais ânimo para coisas novas. Não tem ânimo para sair para ajudar sua comunidade. Perdeu o gosto. Reacende, Senhor Jesus, essa lamparina que apagou, esse brilho. Devolve, Jesus, dá a eles o óleo, a unção, a força do teu Espírito. Reacende, Jesus, a tantos irmãos da nossa igreja católica que estão abatidos, apáticos, que estão desanimados, que perderam, a hora do noivo, que se perderam pelo caminho, que dormiram demais, que deixaram se esgotar pelo trabalho, se deixaram esgotar pelas coisas ruins que foram acontecendo, pela decepção. Se esgotou porque não rezou, somente foi dando e foi dando e foi dando, e achou que você aguentava, e de repente você viu que a lamparina do seu coração estava apagada. Eu estou pedindo, reacende, Senhor. Vá pedindo por você, reacende esse brilho, essa luz, essa chama, esse fervor dentro de mim, essa vontade de ser de Deus, essa vontade de estar na presença de Deus, essa vontade de dar a minha vida por amor a Deus, essa vontade
de me gastar pelo reino dos céus, essa vontade de amar, de servir os outros. Reacende, Senhor, a lamparina do meu coração. Eu preciso, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que este fogo, Senhor, preciso, dessa lamparina, seja o Espírito a nos conduzir, a incendiar, a trazer de volta esse ardor, como a Rogerinha colocava, a devolver esse desejo profundo de uma vida de intimidade, de uma vida de serviço. Vem sobre nós, Espírito Santo. Ora em nós, fala em nós, enche-nos, incendeia-nos, para que sejamos como essas virgens prudentes, como aquelas que estavam com as suas lamparinas acesas, cheias do óleo, ou seja, cheias da unção que vem do céu. Peçamos o Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Canta, vá pedindo. Orar em mim. Vamos ficando em pé, nós que estamos aqui, vamos clamar o Espírito. Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vem, vem Espírito, vem falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Erga os seus braços e clamemos juntos: incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia, nós te pedimos. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Ora lava laria lava laria laria. Desanimadas. Tantos pais desanimados, tantos empresários desanimados, quantos jovens desanimados, quantos maridos, quantas esposas desanimados na sua missão, no desenrolar da sua missão. Mas o Senhor me mostra também nesta hora que nós estamos às portas de Pentecostes. Nós estamos nos preparando para Pentecostes. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que aqueles discípulos naquele cenáculo também estavam desanimados, também estavam assustados, também estavam com o coração frio, esfriados na fé. Mas ali eles ficaram na espera da promessa do noivo, da promessa de Jesus. E o Senhor está falando ao meu coração que muitos aqui, você que está aqui, você que está na sua casa, você está precisando do Espírito Santo de Deus. Você está precisando, necessitando do Espírito Santo de Deus. E você até se perguntou nesses últimos dias: o que falta para a minha vida ser preenchida? E o Senhor está te dizendo nessa hora: você está precisando do Espírito Santo de Deus, do fogo do Espírito Santo de Deus. Então chama o Espírito Santo de Deus. Vai pedindo o Espírito Santo sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua mente. Vem sobre nós, Espírito, como em Pentecostes. Nós queremos essa nova experiência, essa viva experiência. Vem, Espírito Santo, e anima a nossa alma. E dai-nos sabedoria, dai-nos inteligência,
Dai-nos entendimento, discernimento. Vem, Espírito Santo, e devolve a alegria a tantos corações que se perderam em um caminho de tristeza. Você que está na tristeza, você que está na angústia de alma, você que está na depressão, vai clamando nessa hora o dom da alegria que só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Vem dar esse fogo, vem reacender, ó Espírito Santo, vem reacender essa chama dentro de nós. Vai dizendo: eu preciso de Ti, Espírito Santo, eu preciso da Tua força, da Tua graça. Vem, Espírito Santo, me dá esse óleo que dá vida, essa graça que me levanta. Vem, Espírito Santo, me reanima. Coloca de volta esse sorriso nos teus lábios pela força do Espírito Santo. Que o Espírito Santo devolva o brilho, a coragem, a parresia. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, derrama sua graça sobre nós. Você que realmente andava de cabeça baixa, até mesmo prostrado ultimamente, perdeu o ânimo, a vontade de lutar. Você entregou os pontos para o seu câncer? Não. Enquanto estiver no seu coração a chama de Deus, enquanto estiver esperança, a vida dentro de você, não perca a esperança, lute, continue lutando contra essa enfermidade. Deus ainda tem surpresas para você. Deus ainda te quer em pé. Jesus reanima os abatidos, aqueles que de alguma forma foram imprudentes na forma de rezar, na vida de oração, e acabaram esfriando. Você deixou de lado o seu jeito de ser com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua busca de Deus. Você deixou de lado o seu cantinho de oração e por isso apagou, tirou o brilho, desanimou. Mas hoje nós estamos pedindo: vem, Espírito Santo, vem e reacende essa lamparina que está dentro de cada um de nós. Ainda dá tempo. Jesus me mostra alguém que, por perder o ânimo, estava num estado de abatimento tão grande. Você tomou uma decisão do qual você se arrependeu. Você largou mão de uma pessoa. Você abandonou um projeto, talvez sua própria família. Você estava com a chama de Deus apagada. Sua lamparina estava apagada. E aí, você se deixou levar pelas emoções, pelo homem velho ou a mulher velha que está dentro de cada um de nós, e você tomou uma decisão errada. Hoje Jesus está te levantando, reacendendo. Ele está dizendo a você: eu te reanimo, eu te dou forças e ainda te dou uma nova chance. Deus te dá uma nova chance. Você que teve que rasgar vários convites de casamento, já estavam prontos. O convite de casamento, o vestido de noiva estava separado e veio um baque sobre você. E desde que esse baque veio sobre você, você anda numa tristeza que só. As lágrimas, o desânimo, a apatia. Você olha ao seu derredor, você não tem nem vontade de trabalhar. Meu irmão, minha irmã, não sei onde você está, se é um noivo ou uma noiva, se é uma mulher ou um homem, que Jesus imprima o seu espírito, que te reanime, que te levante. Uma mãe que reza também pelo seu filho, ele tem por volta de 12, 13 anos, é um menino, tem cabelos escuros, mas você tem lutado tanto com a saúde dessa criança, você tem lutado tanto com essa criança que você esqueceu de rezar.
E porque você esqueceu de rezar, olha, murchou, né? A mulher dentro de você, essa pessoa de Deus, perdeu o brilho. Jesus está infundindo o seu espírito sobre você, coragem, ânimo, enche o teu coração com a minha graça, devolva a você o brilho, o fogo do meu espírito, eu te restauro. Vem, Jesus, eu preciso. Levanta seus braços e vai dizendo: eu preciso desse brilho novo. Reacende essa chama em mim, Senhor. Incendeia o meu coração, Jesus. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma. Canta, peça. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. E permita que o Espírito, de uma forma cirúrgica, adentre o seu coração agora e visite essas áreas machucadas. Como nós cantávamos: vinde nos libertar de toda opressão. Seja qual for esta opressão que se encontra aí no seu coração, vem, 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 Espírito Santo. Visita agora e incendeia esses lugares escuros, incendeia, traz vida, traz um fogo novo. A imagem de uma pessoa acorrentada, presa. Permita agora que o Espírito, que a ação desse Espírito penetre agora este lugar onde você está, e essas correntes agora se quebram, elas se dobram diante do fogo do Espírito. Permita que esse Espírito te incendeie, permita que esse Espírito agora haja poderosamente. Você que está triste, cabisbaixo, por tantas situações e realidades que você tem vivido, deixe agora o Espírito agir neste lugar, neste momento, nesse instante. Incendeia-nos. Nós te pedimos, Espírito Santo. Uma pessoa estava travada dos pés da cabeça, né? Coluna, as pernas. Você estava prostrado, um sentimento de prostração. O Senhor infunde o seu espírito, o Senhor reajeita até mesmo os músculos do seu corpo, levanta, reanima você nesta oração. Obrigada, Jesus. Também o Senhor está tocando em muitas pessoas que perderam o rumo da sua vida. Chegou já quase o meio do ano, né? Daqui a pouco estamos no meio do ano. Parece que nada aconteceu. Parece que você teve que jogar fora projetos que você tinha, sonhos. Você mergulhou numa frustração. Não aconteceu, não veio a resposta que você estava esperando. Senhor Jesus, infunde o teu espírito, reacende o brilho dessa lamparina. Ainda temos muitos meses até o final do ano. Deus, Ele pode até tardar em realizar a sua obra, mas Ele sempre virá no momento certo, na hora certa. Deus pode até caprichar um pouquinho mais nos seus projetos, mas Ele não mentiu para você. Deus não é mentiroso. Aquilo que Ele prometeu para você já no início do ano, diga: eu confio no Senhor, eu não vou deixar a chama da esperança morrer dentro do meu coração. Ele vive, Ele está no meio de nós, Ele se importa comigo, Ele vai responder a minha oração. Senhor, eu te peço por todos aqueles que também são consagrados, como eu, o Renilson, o Sapo, o Padre Jefferson, que foi buscar Jesus para nós, aqueles que perderam o ânimo, aqueles que viram,
nada aconteceu. Estou sozinho, estou desanimado, estou cansado, estou abatido, estou decepcionado. Você que estava vivendo um momento assim, Senhor Jesus, hoje nós estamos pedindo, reacende a lamparina da nossa fé. Reacende, Senhor.